Você quer aprender a fazer esse lindo mini chaveiro do Minion de amigurumi, mesmo que você não saiba nada de crochê? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer esse amigurumi aqui muito fofinho. Olá, amigurumigas! Hoje começa uma série de vídeos de aquecimento para o mini curso de amigurumi personalizado 2.0. Essa é a segunda edição do meu evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 8, 10 e 12 de maio, onde em 3 aulas eu vou te ensinar como você pode criar os seus próprios amigurumis personalizados, mesmo que esteja começando do absoluto zero. E para quem está chegando agora e é nova aqui no meu canal, eu sou a Aline Martins, eu sou designer de amigurumis personalizados, que são esses amigurumis aqui que tem uma receita base padrão que pode ser personalizada em infinitos amigurumis autorais. Inclusive, nesse mini curso, vocês vão aprender a criar esse Fred Mercury aqui gratuitamente. Então, para se inscrever no mini curso, é só você clicar aí no link da descrição aqui embaixo do vídeo ou no link da bio do meu Instagram, que é @aligurumi.br. E essa série de vídeos de aquecimento é para vocês chegarem mais preparadas para aprender a criar os seus amigurumis personalizados. Um dos segredos da criação é a prática. Essa é a forma natural do ser humano de aprender desde o início, desde quando aprendemos a falar. Por isso hoje vocês vão praticar fazendo esse chaveirinho aqui do Minion, né? Inclusive, gente, esses tutoriais aqui que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês fazem parte do meu curso pago Amigurumis Personalizados do Zero. Isso porque as minhas alunas, elas são incentivadas a praticar produzindo o máximo de receitas gratuitas disponíveis online, para assim avançarem para os próximos passos e pilares do meu método de criação de amigurumis personalizados autorais. Então, se você colocar em prática pelo menos um dos tutoriais que eu disponibilizo aqui, você vai chegar muito mais preparada para a criação de amigurumis personalizados que eu vou ensinar no mini curso. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você deixar um joinha, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber mais tutoriais como esse do vídeo de hoje. Quando você faz isso, você não vai perder nenhum tutorial de aquecimento do mini curso. E também ajuda várias mulheres a se beneficiarem desse meu presente que eu estou dando para você. Então vamos lá, pega o caderninho aí e anota os materiais e a receita de hoje. E sempre lembrando que aqui no canal eu sempre ensino passo a passo, desde pegar a agulha de crochê até os pontinhos, porque muitas mulheres que me assistem aqui estão tendo o primeiro contato com o amigurumi. E como ninguém nasce sabendo, né? Então eu ensino aqui bem rapidinho tudo que você precisa para conseguir fazer. Então, para quem já sabe, é só ter aí um pouquinho de paciência e vamos para o tutorial de hoje. Então, para a gente fazer o nosso chaveirinho do Minion, a gente vai precisar de uma linha na cor azul. Todas as linhas que eu vou usar nesse tutorial são linhas da marca Pinguim, da Balloon Amigo, tá? Mas você pode usar aí qualquer linha para amigurumi para fazer aí a sua pecinha, tá? Então eu vou usar aqui a cor azul, a cor amarela, a cor branca, a cor preta e a cor cinza. Vamos utilizar uma agulha de crochê de 2 milímetros, uma agulha de tapeçaria, marcador de pontos, uma tesourinha. Vamos utilizar também fibra siliconada para encher a nossa pecinha. Você vai precisar também de uma argola para chaveiro de sua preferência, tá? Eu usei esse tipo aqui, esse modelo de argolinha. E vamos precisar também de meia pérolas, tá? De qualquer milímetro que você quiser, tá? Pode ser do tamanho que você quiser, tá? Essa meia pérola que eu tô usando é de 8 milímetros, mas se for um objeto, né, um brinquedo destinado à criança, se for uma encomenda para criança, aí é aconselhável não usar
essa meia pérola, tá? Porque a gente vai precisar colar ela. Então, para criança, a gente faz bordado nesse caso, tá? Aí você pode usar a linha preta mesmo, de amigurumi, para fazer o bordadinho do olhinho do Minnie, tá bom? Mas eu, no caso aqui, eu vou utilizar essa meia pérola aqui, tá? E também, olha, você vai precisar de uma cola de artesão. Mas se você não tiver cola de artesão, você pode usar aí uma cola quente, que também dá super certo, tá? Então, para iniciar aqui o nosso Minion, vamos pegar aqui a linha na cor azul e vamos fazer um anel mágico. E para fazer o anel mágico é muito simples, tá? A gente vai posicionar assim o dedo, como se fosse uma arminha. Vamos posicionar a linha aqui por cima desses dois dedos, deixando sempre aqui um rabicózinho sobrando. Aí a gente pega e vai cruzar essa linha para um lado, ó, e depois a gente cruza para o outro lado, tá? E esse rabicózinho aqui vai ficar aqui no meio. Viramos aqui o dedo, a gente vai ter duas linhas aqui paralelas, né? Então agora a gente pega a nossa agulha com o ganchinho para baixo, a gente passa por baixo da primeira linha e pega a segunda linha passando ela por baixo da primeira. E já sobe com ela fazendo aqui uma orelhinha, tá? Aí, olha, vou soltar aqui do meu dedo o anel mágico. Vou posicionar ele aqui na minha mão, olha, vou colocar ele aqui como se fosse o dedo, como se fosse uma pincinha, olha, e segurar aqui tudo isso, tá? Agora a gente faz uma correntinha. E como que a gente faz a correntinha, né? Então, para fazer a correntinha, a gente precisa segurar essa linha que vem do novelo. Aí você vê aí o melhor jeito que você vai segurar. Eu seguro assim, que eu acho mais fácil para mim. E a agulha também eu seguro assim, como se fosse um lápis de escrever. Mas aí você vai testando aí o melhor jeito que você se sente mais confortável para pegar tanto na linha quanto na agulha, tá? Então, olha, vamos passar a agulha por baixo da linha que vem do novelo, pescar essa linha e passar por dentro dessa orelhinha, formando então a nossa correntinha. Então, é a partir daqui que a gente vai colocar os pontos dentro do anel mágico. Então, vamos colocar aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? E para colocar aqui o ponto baixo, vamos fazer aqui o primeiro ponto baixo. Ó, aqui tem duas linhas, né? A do rabicózinho que nós deixamos e a linha aqui do anel. Então, a gente vai passar a nossa agulha, olha, por baixo dessas duas linhas. Vamos pescar a linha que vem do novelo e traz ela por baixo dessas duas linhas do anel. E sobe, fazendo duas orelhas aqui na minha agulha. Novamente eu vou lá, pesco a linha do novelo e trago ela para dentro dessas duas orelhinhas, formando assim então o meu primeiro ponto baixo aqui do anel mágico, tá? Então agora vamos fazer aqui o próximo, olha. Ao todo são 6 pontos baixos, então eu faço aqui, olha, passei, pesco e passo novamente, olha, fiz o segundo ponto baixo. 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora que eu fiz os 6 pontos baixos, eu vou segurar esses pontinhos aqui bem firme. E aquele rabicózinho que eu pedi para deixar lá no início, olha, a gente vai puxar ele, tá? Vamos puxar aí bem forte, tá? Para poder fechar esse meinho aqui do anel mágico, tá? Fechou o meinho, você viu que não ficou nenhum espacinho, nenhum buraquinho? Você pode pegar aí a sua tesourinha e vamos cortar esse anel mágico aqui para não se confundir, tá? Cortei aqui essa linha do anel mágico e deixo de lado. Agora a gente vai trabalhar a segunda carreirinha. E na segunda carreirinha, a gente vai fazer 6 aumentos, tá? E o que seria o aumento, né? Bom, gente, o aumento nada mais é do que 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base, tá? Então, olha, embaixo desse pontinho aqui, dentro desse pontinho, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, ó, vamos fazer aqui o primeiro ponto da carreira. Aqui, olha, eu tenho
duas alcinhas, né? Tenho essa aqui da frente e essa aqui, ó, de trás, tá? Então, eu entro pelo ponto pegando sempre aqui, olha, as duas alcinhas dele, tá? Tanto essa daqui desse lado, quanto essa do outro lado. Então, ó, peguei a linha que vem no novelo, passei, peguei novamente e trouxe, olha, fiz aqui meu primeiro ponto baixo da carreirinha. Então, aqui eu já vou marcar esse pontinho para não me perder aqui nas contagens, tá? Então, ó, marquei esse primeiro ponto. Agora, aqui nesse mesmo espaço, nesse mesmo ponto onde eu fiz esse primeiro ponto, eu vou entrar novamente com a agulha e vou fazer outro ponto baixo, tá? Então, aqui eu fiz um aumento. Então, ao todo, vamos fazer 6 aumentos, ou seja, até chegar aqui no nosso marcador. Aqui no próximo pontinho, olha, 1 e 2 pontos baixos. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, faço mais 2 pontos baixos. No próximo, faço 2 pontos baixos e aqui no próximo e último eu faço mais 2 pontos baixos, tá? Ou seja, aumento. E aqui totalizamos então um total de 12 pontos baixos. Agora, na nossa terceira carreirinha, a gente vai trabalhar numa sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, aqui nesse primeiro pontinho aqui da carreira, eu já faço um ponto baixo. E já vou sinalizar ele aqui com o meu marcador. No próximo, eu faço um aumento, que são 2 pontos baixos dentro de um ponto só de base. E assim será minha sequência por 6 vezes, ou seja, até chegar aqui no meu marcador. Eu vou fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento. Finalizei aqui minha carreirinha e ficamos então com um total de 18 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, que é a carreira de número 4, a gente vai fazer aqui uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer aí essa sequência por 6 vezes, ou seja, até chegar aqui no nosso marcador, vamos fazer essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei aqui minha carreirinha e ficamos então com um total de 24 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer aqui uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer essa sequência aí por 6 vezes, ou seja, até chegar aqui no nosso marcador. 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreirinha. Finalizei aqui minha carreirinha e ficamos com um total de 30 pontos baixos. Agora, a gente vai cortar aqui um pedacinho dessa linha, não precisa ser comprida, tá? Vamos cortar aqui, porque a gente vai fazer a troca de cor. Então, a gente corta aqui, vamos passar aqui toda essa linhazinha que sobrou para um lado só, né? Ó, dessa forma aqui, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? É uma coisa muito importante, tá? Para dar um acabamento bem mais bonito, uma troca de cor muito bonita, que eu gosto bastante de fazer. Então, ó, vamos tirar aqui o marcador de pontos. Vamos pegar a próxima cor de linha que vamos usar, que no caso é a amarela. E aí, olha só, nesse primeiro pontinho onde estava o marcador, que é o primeiro pontinho da carreirinha, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar em back loop. E o que seria back loop, né? Até então, a gente estava entrando nos pontinhos, pegando as duas alcinhas dele, né? Tanto essa alcinha aqui da frente, quanto essa alcinha aqui de trás. Agora,
por back loop, quando a gente fala isso, quer dizer que a gente vai entrar apenas pela alcinha de trás. A gente vai pegar as alcinhas de trás dos pontinhos aqui de base, tá? Então, olha, vamos ver aqui na prática. Nesse primeiro pontinho aqui de base, a gente entra pelo back loop, que é a alcinha de trás dele. E aí, a gente engancha aqui a linha amarela, ó. Vamos passar aqui a linha amarela. Vamos deixar aqui um pedacinho sobrando. E vamos fazer aqui, ó, uma correntinha, tá? Ó, fiz aqui uma correntinha, tá? Então, agora aqui nesse mesmo pontinho, eu vou entrar novamente, vou fazer um ponto baixíssimo. Como que eu faço o baixíssimo, tá? Baixíssimo, ele é quase um ponto baixo, só que ele é incompleto, vamos dizer assim. Então, ó, dentro desse mesmo ponto aqui, dessa mesma alcinha aqui em back loop, eu vou entrar, ó, alcinha azul, vou entrar, vou pescar a linha amarela, trazer. Se eu fosse fazer o ponto baixo, eu iria pescar novamente e trazer para dentro dessas duas orelhinhas, né? Mas não. Essa mesma alcinha aqui, essa mesma orelhinha que eu pesquei, é a mesma que eu vou trazer para dentro dessa, tá? Então, eu vou fazer aqui novamente, olha. Vou entrar aqui em back loop, trazer essa alcinha e já passar essa alcinha aqui, olha, dentro dessa orelhinha aqui que eu tenho, tá? Então, aqui eu fiz o meu ponto baixíssimo. Agora, o que que nós vamos fazer? Essas linhas duas aqui sobrando, olha, a gente vai dar um nozinho uma na outra para segurar bem, né? Para não escapar a troca de cor. Então, vamos dar um nozinho aí uma na outra. Vamos dar mais um nozinho. E aí, o excesso, gente, a gente vai cortar, tá? Não precisa ficar guardando essa linha nos pontos, não, porque a gente já deu um nozinho aí, tá? Então, ó, agora a gente só continua aqui na carreirinha fazendo pontos baixíssimos por toda a nossa carreirinha, tá? Então, vamos lá. Entrando sempre em back loop nessa carreira, que a gente vai usar apenas a alcinha de trás dos pontinhos, ó. Ponto baixíssimo. Ao todo, nós vamos fazer aqui 30 pontos baixíssimos, tá? Finalizei aqui o meu último ponto baixíssimo da carreira, completando então 30 pontos baixíssimos, tá? Essa carreirinha aqui, ela é considerada a mesma que a gente vai fazer agora, tá? Então, essa que a gente fez é a carreira de número 6. E essa que a gente vai fazer aqui é considerada a mesma dessa de pontos baixíssimos. Então, ainda é considerado a carreirinha de número 6, tá bom? Então, agora, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer aqui uma carreirinha reta. Uma carreira reta significa que é ponto baixo sobre ponto baixo, né? Então, no caso, aqui vai ser ponto baixo sobre ponto baixíssimo, tá? Porque aqui a gente fez pontos baixíssimos, né? E a gente vai fazer novamente usando back loop, usando apenas a alcinha de trás do ponto baixíssimo. Então, ó, esse é o meu primeiro ponto baixíssimo da carreira. Eu vou entrar pela alcinha de trás dele, vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, esse nozinho aqui que eu dei, ó, vocês podem esconder aqui pra dentro, tá? Deixa ele posicionado aqui pro lado de dentro, para não ficar para fora aqui do trabalho aparecendo, né? Então, ó, vamos entrar aqui na alcinha de trás do primeiro ponto da carreira, trazer a linha e trazer novamente, fazendo aqui o primeiro ponto baixo da carreirinha. Aí, a gente já vai marcar aqui esse ponto baixo, tá? Agora, ó, no próximo ponto baixíssimo, entra na alcinha de trás dele, ó, e faz outro ponto baixo. Ao todo, vamos fazer 30 pontos baixos, tá? Pegando apenas a alcinha de trás dos pontos baixíssimos aqui de base. Finalizei aqui minha carreirinha reta, né? Usando apenas a alcinha de trás do ponto baixíssimo. E agora a gente ficou com o total, né, de 30 pontos baixos.
Agora, da carreirinha 7 à carreira 10, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, nós vamos fazer aqui 4 carreirinhas retas, tá? Então, agora eu tiro aqui o meu marcador e vou fazendo normalmente, tá? Eu pego as 2 alcinhas do ponto agora, tá? Eu não vou pegar mais só a back loop, que é a de trás. Eu vou pegar as 2 alcinhas agora, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui meu primeiro ponto de base, eu pego as 2 alcinhas dele aqui, olha, e faço já o meu primeiro ponto baixo da carreirinha e vou marcar. E assim, gente, eu vou dar continuidade, eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer isso por 4 carreirinhas. Cada carreirinha vai conter aí 30 pontos baixos, tá? Então, olha, eu vou fazer aqui as minhas 4 carreirinhas e quando eu finalizar, eu retorno aqui com vocês para a gente dar continuidade. Finalizei aqui minhas 4 carreirinhas retas, cada uma contendo, então, 30 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai dar continuidade aqui na nossa 11ª carreirinha. A gente vai fazer aqui uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. E como que a gente faz a diminuição, né? Vamos ver aqui agora nessa sequência. Aqui, né, vamos fazer 3 pontos baixos. Então, aqui no primeiro pontinho de base, eu faço um ponto baixo. E já vou marcar ele aqui. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Agora, a gente faz uma diminuição. Eu gosto de fazer a diminuição invisível, porque ela fica com um aspecto mais fechadinho, tá? Ela fica mais centralizada aqui, a linha da marcação de diminuição, tá? Então, para fazer a diminuição, olha, a gente vai fazer assim, olha. Pegar a alcinha da frente do próximo pontinho, né? Que é o próximo, a gente vai trabalhar esse. Pega a alcinha da frente dele, a alcinha da frente do próximo. Ó, ficou 3 orelhinhas aqui na minha agulha. Pega a linha que veio do novelo e passa pelas 2 primeiras orelhas, ficando 2 orelhinhas. Pega a linha do novelo novamente e passa por essas 2 orelhinhas, formando assim, então, uma diminuição, tá? Então, ó, vamos fazer aqui novamente a sequência. 3 pontos baixos, faço 1, 2 e 3 pontos baixos. E aqui no próximo ponto, eu pego a alça da frente dele, a alça da frente do próximo, pego a linha do novelo e passo por essas 2 alças, ficando 2 orelhinhas na agulha. Pego a linha do novelo novamente e passo por essas 2 orelhinhas, formando assim a minha diminuição, tá? Então, a gente vai fazer aqui essa sequência por 6 vezes, por toda a carreirinha, né? Ou seja, até chegar aqui no nosso marcador. Vamos fazer aqui essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizamos então aqui a carreirinha e ficamos com um total de 24 pontos baixos. Agora, na próxima carreirinha, né, que é a carreira de número 12, a gente vai fazer aqui uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, é sem segredo. A gente faz aqui um ponto baixo, já marca ele. No próximo faz um ponto baixo e no próximo a gente faz uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto, pegou, passou pelas 2 alcinhas, pegou, passou pelas 2 orelhinhas, formando assim minha diminuição. Então, essa vai ser a sequência dessa nossa carreirinha. Vamos fazer aí por 6 vezes, ou seja, até chegar aqui no nosso marcador, essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei aqui a carreirinha 12 e ficamos com um total de 12 pontos baixos. Agora eu vou tirar aqui, né, a minha agulha, vou afastar ela aqui. E agora vamos encher essa bolinha, tá? Vamos colocar aí fibra siliconada para encher a nossa pecinha. Você vai colocando aí uma quantidade boa, tá? Não precisa ser pouquinho enchimento, né? Para não ficar assim, olha, murchinho assim.
E também não precisa ser muito enchimento, que até sai aqui pelos pontinhos, tá? Não deixa o pontinho muito esticado. Vai colocando aí o suficiente que você acha que ele ficou bem redondinho, mas que não esteja aparente as fibras pelos pontos, tá? Coloquei aqui a fibra siliconada, para mim já está o suficiente, tá? Agora, olha, a gente vai dar continuidade aqui na próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer aqui uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição, tá? Sem segredo também. Ó, no primeiro pontinho aqui, olha, eu já faço aqui o meu primeiro ponto baixo da carreira. Já vou marcar ele aqui. E no próximo, uma diminuição. E assim eu vou fazer por 6 vezes, ou seja, até chegar aqui no nosso marcador. Eu vou fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Finalizei aqui a carreirinha de número 13 e totalizamos então 12 pontos baixos. Agora a gente vai tirar aqui o marcador e vamos fazer um total de 6 diminuições, tá? Então agora eu nem preciso usar o marcador, tá? É só a gente contar aqui 6 diminuições. Então, ó, vou fazer aqui, vamos fazer juntas. Uma. Aqui pode ser um pouquinho mais dificinho de pegar as alcinhas aqui de fora, né? Porque a bolinha já está cheia, né? O trabalho já está se fechando. Então, no início, aí a gente pode ter um pouquinho de dificuldade de fazer essas diminuições, tá? Mas é só ter paciência e um pouquinho de prática que a gente vai conseguir aí, tá bom? Que vocês vão conseguir fazer aí o fechamento dessa pecinha. Então, ó. Já fiz uma diminuição, agora eu vou para a minha segunda diminuição. Três diminuições. Quatro diminuições. 5 diminuições. E por último aqui, a última e a sexta diminuição, tá? Ó, 6 diminuições. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui um fio longo, tá? Eu gosto de cortar bem longuinho, eu sou bem exagerada com isso, mas eu prefiro que sobre do que falte, né? Então, eu vou cortar aqui um fio bem longo. E vou passar esse fio por todo um lado só. Então, agora que nós passamos esse fio para um lado só, eu coloco ele aqui na agulha de tapeçaria. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrematar essa peça. Nós vamos fazer aqui o chamado anel invertido, que é um arremate muito fácil, muito simples e muito bonito o acabamento dele, tá? Então, ó, aqui no primeiro pontinho que a gente vai identificar, nós sabemos aqui que temos 6 pontos baixos, né? Porque a gente fez aqui 6 diminuições e ficamos com um total de 6 pontos baixos, tá? Então, ó, no primeiro pontinho aqui, a gente vai identificar ele, olha, identifiquei esse primeiro ponto. Eu vou pegar apenas essa alcinha aqui de fora dele, olha, e vou passar a minha agulha. Eu vou fazer isso pelos 6 pontinhos, né? Ou seja, por 6 vezes. Então, eu passei 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, completando 6, tá? Aí, olha, eu vou segurar aqui esse meinho e vou puxar. Puxa bem para fechar esse buraquinho aqui, tá bom? Olha, agora eu não vou cortar essa linha, porque como é um chaveiro, né? Se você não for fazer chaveiro, aí você pode atravessar ele aqui, né? Essa agulha, sair por qualquer pontinho e cortar, né? Puxar a linha toda para dentro e cortar aqui. Mas como eu vou fazer chaveirinho, então, ó, aqui... O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a argolinha do chaveiro antes de cortar essa linha. Então, aqui na última argolinha de chaveiro,
eu vou passar aqui a minha linha. Ó, vou aproximar bem ela aqui, né, do último pontinho aqui que eu fechei. E vou entrar por qualquer alcinha aqui mais próxima e vou passar a linha. Ó, só para trazer esse chaveirinho aqui mais perto, tá? Então, agora, novamente, eu passo aqui nessa argolinha do chaveiro. Aperto aí bem. E agora, qualquer pontinho, qualquer pedacinho aqui próximo do ferrinho aqui do chaveiro, eu vou entrar com a agulha e vou, ó, antes de fechar essa orelha, eu vou passar com a agulha novamente. E aí sim eu vou fechar puxando essa orelha, ó. Essa alcinha que eu fiz. Vou puxar tudo a linha, tá? Ó, pra ficar bem presinho. Agora, novamente, eu passo aqui pela ferrinho do chaveiro. Passo aqui por algum pontinho mais próximo do chaveirinho. Antes de fechar a orelha, eu passo novamente. E aperto, tá? Agora, novamente aqui, só que agora eu não passo mais pelo ferrinho do chaveiro, eu vou passar apenas pelo corpinho aqui do amigurumi. E vou fazer outro nozinho, tá? Eu gosto de fazer bastante nozinho para ficar bem presinho, não ter risco de soltar, né? E agora aqui no mesmo pontinho eu entro e faço meu último pontinho. Pronto, olha, fiz um nozinho. Agora aqui perto desse nozinho eu vou introduzir a minha agulha e vou sair por qualquer pontinho aleatório aqui do corpinho, tá? Vou puxar, olha, puxo bem e corto esse excesso aqui de linha que sobrou. Pronto, olha, o chaveirinho já está fixado aqui no topo do meu amigurumi. Agora, vamos reservar esse chaveirinho, né, que já está pronto, e vamos fazer os detalhes do Minion, né? Vamos fazer aqui com a linha na cor branca, a gente vai fazer aqui um anel mágico, tá? Vamos fazer aqui, relembrando o anel, né? Posiciona aqui nos dedos, cruza para um lado, para o outro. Ó, traz essa para cima, vira. E vamos fazer aqui uma correntinha. E aqui dentro do anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar esse anel mágico bem fechadinho e vamos cortar aqui o rabicozinho do anel mágico. Agora, vamos dar sequência à segunda carreirinha e vamos fazer aqui um total de 6 aumentos, tá? Faço aqui meu primeiro pontinho, já faço um ponto e marco. E no mesmo pontinho, eu vou fazer outro ponto baixo. Então, eu fiz aqui o meu primeiro aumento. E o último aumento aqui na carreirinha, completando 6 aumentos. Então, nessa segunda carreira, ficamos com um total de 12 pontos baixos. Agora, na próxima carreirinha, que é a carreira de número 3, a gente vai fazer aqui uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, faço aqui o meu primeiro ponto baixo, sinalizo ele e vou fazer aqui o meu aumento no próximo pontinho. E assim eu vou fazer por 6 vezes, ou seja, até chegar aqui no meu marcador. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei aqui a carreirinha e ficamos então com um total de 18 pontos baixos, tá? Agora a gente vai tirar esse marcador, né? E vamos aqui cortar essa linha. Pode ser aí compridinha, porque a gente vai arrematar ela, tá? Então, ó, vou passar toda essa linha para um lado só.
vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria e vou passar nessa linha aqui que a gente deixou. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, pulo esse pontinho, esse próximo ponto eu pulo, vou para o próximo, de trás para frente eu entro com a minha agulha, ó, e dou uma puxadinha aí. Agora eu volto com a minha linha passando por dentro desse último pontinho aqui da carreira, tá? E jogo lá para trás, fazendo assim um ponto falso. Jogo aqui para trás do trabalho, ó. E numa alcinha mais próxima aqui, eu vou passar a minha linha e vou voltar aqui, olha, antes de fechar a orelhinha, para fazer um nozinho. Agora, olha, nas próximas alcinhas que eu encontrar aqui perto, eu vou só passando a linha para poder esconder essa parte da linha, né? Claro que a gente não vai esconder ela toda, porque ela é bem comprida, né? Mas a gente esconde aqui um pouquinho da linha até chegar aqui nessas alcinhas aqui do meio do trabalho, mais ou menos, tá? Só para ela não ficar aqui na pontinha, o nozinho, aí acaba incomodando a gente. Porque se a gente colar essa pecinha, de repente o nozinho fica aqui saindo para fora, né? Então eu gosto de trazer essa linha aqui pro meio e aí sim eu corto, olha. Que daí fica bem redondinho, bem certinho, sem nenhuma emenda, nenhuma rebarba aqui ao redor, né? Dessa peça. Agora, vamos pegar a linha na cor cinza. E aí, olha, a gente vai identificar aqui os pontinhos, né? Da última carreira que a gente fez. A gente fez aí na última carreira e ficamos com um total de 18 pontos baixos, né? Então, a gente vai fazer 18 pontos baixos na cor cinza. Só que tem uma diferença. A gente vai fazer usando apenas a alcinha de trás de cada pontinho aqui de base, tá? Então, eu entro aqui na alcinha de trás, pode ser de qualquer pontinho, tá? E vou, ó, laçar a minha linha na cor cinza. E vou fazer aqui uma correntinha. Agora, no mesmo espacinho que eu entrei, né? Na mesma alcinha que eu fiz essa corrente, eu vou entrar e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo dessa carreirinha, tá? Então, assim eu vou fazer por toda a carreirinha. Por 18 vezes eu vou fazer ponto baixo. 18 pontos baixos. Aqui, ó, próximo pontinho, entro apenas na alcinha de trás dele e vamos já prender essa pontinha aqui de linha, né, da junção de cores aqui. Então, vamos passar essa linha aqui, olha, por cima da agulha toda vez que a gente for fazer o ponto baixo. Deixa ela junto com a alcinha que você tá trabalhando, porque aí, ó, a hora que você fechar aqui o ponto baixo, ó, você já fecha ela aqui junto, já arrematando, tá bom? Então, ó, vamos pegar a alcinha de trás de todos os pontinhos e vamos fazer ponto baixo em cada alcinha aqui de fora dos pontos. E o último aqui, completando os meus 18 pontos baixos, tá? Então, agora eu puxo essa linha e corto numa quantidade suficiente para eu poder passar para um lado e fazer aqui o acabamento, né? O arremate. Então, a gente passa aqui na nossa agulha de tapeçaria. Então, agora que passamos a agulha de tapeçaria, nós vamos identificar aqui essa alcinha mais próxima aqui, né? Que já é a próxima alcinha. Vamos introduzir aqui, olha, de cima para baixo, lá para o avesso do nosso trabalho. Vamos inserir a agulha e trazer essa linha aqui toda para trás do trabalho. E aqui, numa alcinha mais próxima, a gente identifica aqui, pode ser a branca, pode ser a cinza, tá? Mas o melhor é que seja uma alcinha mais afastada da bordinha, tá? Seja uma alcinha aqui mais para dentro. Então, você entra nessa alcinha e
passa novamente aqui antes de fechar, fazendo aí o seu nozinho, tá? Você pode fazer aí novamente, pode ser na mesma alcinha. Antes de fechar, você passa e faz aí o nozinho. Ó, feito isso, vamos cortar essa pontinha e vamos dar sequência aí pro óculos do Minion, né? Agora, vamos pegar aqui a nossa parte da lente do óculos, né? Eu gosto de iniciar aqui a alcinha da lente por esse pontinho falso que a gente fez aqui, né? Que é bem aqui perto desse arremate, né? Que é entre o primeiro e o último ponto da carreira, né? Então, olha, eu entro na alcinha de trás desse ponto, pego aqui a minha linha na cor preta e vou fazer aqui uma orelhinha nela e passar ela por este pontinho, tá? Por essa alcinha do ponto. Ó, feito isso, ó, eu vou pôr aqui essa linha aqui, né, que sobrou. E o que eu vou fazer, né? Vou dar uma laçadinha para fazer uma correntinha e dentro desse mesmo ponto, olha, eu vou entrar dessa mesma alcinha, né? Que a gente tá trabalhando com a alcinha de trás do ponto. Vou passar esse rabicózinho aqui, né, para prender ele e vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, fiz aqui um ponto baixo, tá? Só para prender essa linha aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou crescer aqui 23 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 correntinhas, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui no meu chaveirinho, né? Essa parte aqui de troca de cor, eu gosto de deixar aqui pra trás, né? Com uma parte de trás. E aí, eu posiciono aqui bem no meio dessa bolinha, eu posiciono o óculos, né? Onde eu quero que fique aqui. E vou contornar aqui esse chaveirinho com a parte, né? Com essa tira preta que eu fiz, né? Contornei, o que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar aqui nesse pontinho, na alcinha dele aqui de fora, tá? Porque, ó, tem as duas alcinhas aqui, né? Eu vou entrar apenas nessa alcinha aqui de fora dele, ó, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Ó, aí vou puxar e vou cortar aqui a linha num tamanho legal aí pra gente fazer o acabamento, tá? Eu vou cortar aqui um pouco longa. Vou tirar essa linha toda para um lado só. Vou dar aqui uma ajustada. E vou passar aqui na agulha de tapeçaria. Passei aqui na minha agulha de tapeçaria. Agora, o que eu vou fazer, né? A linha tá saindo nesse sentido aqui, né? Ó. Então, eu vou entrar nessa alcinha de trás de novo do pontinho, né? E vou passar ali lá pra trás, ó. Joguei ela lá pra trás, vou dar uma apertadinha. E aqui atrás, olha, eu vou dar o meu arremate. Eu vou pegar aqui uma alcinha mais próxima que eu encontrar aqui. E vou fazer o meu nozinho, tá? O meu arremate. Vou apertar aqui, novamente eu entro. E faço mais um nozinho, tá? Ó, pronto. Agora que está bem presinho, ó, eu posso esconder a linha aqui, né? Por trás das alcinhas aqui, né? Eu posso ir escondendo para trazer até o centro da lente, né? Do óculinho dele aqui.
mais ou menos até no centro, né? Um pouquinho antes do centro, para poder não ficar aqui na bordinha, né? Aparecendo, apesar que vamos colar, né? Mas mesmo assim, eu vou ó, trazer aqui bem para cá, passando aí por alcinhas aleatórias, tá? Só para trazer aqui a minha linha para o centro do óculos, tá? Ó, passei aqui. Agora eu corto, né? O excesso da linha aqui, corto. E aqui do outro lado a mesma coisa. Aqui a gente passa a linha. Minha agulha é grande, mas vou tentar passar aqui, olha. Na outra ponta da agulha, eu vou passar por vários, né? Várias alcinhas aqui mais próximas, né? Dessa linhazinha aqui. Passei aqui por uma, vou até fazer aqui com a agulha mesmo de crochê, olha. Posso entrar aqui na alcinha, ó. Muito cuidado para não pegar aqui o ponto da frente, tá? Entrar aqui, daí a linha preta vai atravessar aqui na frente do olho. Então, toma cuidado nessa questão, tá? Ó, engancha a linhazinha e puxa. Se caso a sua agulha também de tapeçaria for grande como a minha, e a linhazinha ser bem pequenininha para arrematar, a gente tem essa opção aí, tá? Para fazer dessa forma, olha. Vai enganchando aí nas alcinhas disponíveis e vai trazendo essa linha aí pro centro, tá? Então, ó, vamos cortar aqui. E pronto, olha, a lente tá finalizada. Agora, a gente vai posicionar o olhinho. Eu vou colar aqui esse olhinho que é a meia pérola, né? Mas se você for presentear uma criança, for vender para uma criança, o ideal é você bordar esse olhinho, tá? Aí você pode pegar aí uma linha de amigurumi dupla, assim, e pode ir e voltar, né? Formando um circlinho aqui, né? Até formar o circlinho, você vai, entra e sai, até ficar redondinho aqui, uma bolinha preta, tá? Mas no caso, como não é para criança, né? Se não for para criança, aí você pode colar essas meia pérolas aqui, miçanguinha, bolinha de pulseira na cor preta, tá? Aí você pode usar aí a sua criatividade e o material que você tiver aí disponível. Eu vou colar aqui com essa cola de artesão, mas você pode colar aí também com cola quente, se você preferir, tá bom? Que dá super certo também. Colei aqui o olhinho, agora vamos colocar aqui no corpinho. Eu tomo como base o lado de trás, essa troca de cor, né? Então, essa é a parte das costas do meu Minion. Então, é aqui a parte da frente, tá? Você pode só colocar aí o óculos, porque essa medida de 23 correntinhas que a gente fez, ela fica ideal para esse corpinho aqui de chaveiro, tá? Mas eu gosto, por ser chaveiro, né? De repente pôr na bolsa, ficar balançando muito. Eu gosto de colar essa lente aqui, pelo menos a lente. Então eu passo aqui, olha, um pouquinho de cola na lente. Passei cola aqui na lente, então eu posiciono aqui onde eu quero que fique. E vou pressionar aqui assim, olha, para a lente ficar bem ajustadinha, bem coladinha aqui no corpinho, tá? Porque aí, como é um chaveiro, aí fica mais... a gente fica mais tranquila, né? De usar e não perder essa lente do nosso Minion, né? De repente, balançar e cair da nossa bolsa, né? Então, ó, agora que essa parte cinza, você pode dar uma ajustada nesses pontos aqui, na cor cinza. Você pode projetar eles aqui, olha, pra cima, pra ficar como se fosse uma lente mesmo, tá? Ó. Assim, ó. E aí, finalizamos o nosso chaveirinho do Minion. Então, espero que tenham gostado do tutorial de aquecimento de hoje
E agora que você conseguiu fazer o chaveirinho do Minnie, você consegue fazer qualquer amigurumi. Então eu te aconselho a continuar praticando os tutoriais desse meu canal. Mas fazer amigurumi é totalmente diferente de criar amigurumi. Aprender a fazer copiando de tutorial é o primeiro passo. Mas se você quiser aprender a criar seus próprios amigurumis, se inscreva no meu mini curso gratuito, clicando no link da descrição ou no link da bio. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo com muito amor e carinho!